E aí, gente, finalmente voltei aqui pro YouTube. Fazia muito tempo, né, que eu não gravava nada pra cá. E assim, voltando em grande estilo, porque assim, gente, eu terminei nesse sábado à noite o Possessão da A.S. Byatt. Pra quem não sabe, pessoal, a A.S. Byatt é uma crítica literária aí muito renomada. Já tem um tempão que ela escreve. O Possessão, ele foi lançado ali nos anos 90. Ele venceu o Man Booker Prize em 1990. E assim, gente, eu li esse livro, não esperava nada sobre ele. Vocês sabem que eu não leio sinopse, eu não vou atrás de nada. Enfim, não sabia de nada desse livro. E eu comecei ele aos poucos, fui lendo ali um pouquinho. E assim, que negócio impressionante esse livro. É algo assim, é uma história que vocês podem achar muito parecida com outras, mas o jeito que esse livro é contado, a forma como ele foi elaborado, desenvolvido, é um negócio assim espetacular. Eu terminei esse livro e eu fiquei embasbacado mesmo. Durante a leitura eu já sabia que ele ia ser um dos meus livros favoritos. Arrisco dizer que essa aqui vai ser a melhor leitura que eu fiz esse ano, apesar de ter lido muita coisa incrível. Mas assim, gente, não sei explicar essa mulher. Eu já fui ali, os livros dela estão quase todos esgotados aqui no Brasil. Eu fui na estante virtual, já comprei o livro das crianças dela. Então assim, parece que as obras da A.S. Byatt vão sempre ter um pezinho ali em mitologia, mitologia nórdica também. Aqui no livro eles vão fazer alguma referência. E assim, gente, como eu falei, a história é simples. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar em dois tempos. A época atual que o livro está sendo desenvolvido e a parte da pesquisa que se passa no passado. E a gente vai ter acesso a esse passado por meio de cartas, entradas de diário. Então vamos lá pro plot da história. A gente vai acompanhar aqui o Roland, que é um especialista no escritor chamado Ash. E o Ash, assim, é um poeta muito famoso ali da época vitoriana. E assim, é um cara meio obscuro, ele faz parte ali da cultura até os dias atuais, enfim. E assim, é um cara muito cultuado. Existem outras pessoas que pesquisam esse cara. O Roland, ele trabalha num projeto chamado Projeto Ash, que eles fazem uma pesquisa sobre esse cara. E ele tá lá mexendo nos arquivos e ele acaba encontrando uma carta assim muito estranha que ninguém ainda tinha encontrado. E essa carta era direcionada para uma escritora que era contemporânea do Ash, a Lamotte. E a gente vai entrar em contato com a Lamotte, gente, que é uma personagem assim incrível, sabe? O jeito que ela foi construída, assim, a personalidade dela, porque por mais que a gente não tenha a vivência, né, não esteja acompanhando ela vivendo ali na época, a gente tem acesso às cartas, às entradas de diário, à obra dela. Já eu vou entrar nesse ponto aqui com vocês, mas assim, esses personagens que são retratados do passado são um negócio assim incrível. E claro, eles não existem, mas em diversos momentos do livro eu ficava assim, me obrigando a não ir para o Google pesquisar sobre a obra do Ash ou da Lamotte, porque a forma que a A.S. Byatt construiu esses dois personagens foi de um jeito assim tão conciso que você fica duvidando se eles realmente existiram ou não. E eles, claro que não existiram, eles existem somente aqui no livro, mas no próprio livro a gente vai entrar em contato com a obra deles e assim de um jeito absurdo, sabe, assim um jeito impressionante de bem escrito. Enfim, o Roland acha a carta na verdade do Ash direcionada para Lamotte. E a partir daí, gente, é o efeito borboleta desse livro, porque é o seguinte: o Ash era um cara casado, a Lamotte era uma escritora. Gente, eu tô pronunciando Lamotte, provavelmente tá errado, mas eu tô falando do jeito que se escreve, tá bom? Mas enfim, isso aí vai causar o efeito borboleta do livro, que é o seguinte: ele vai entrar em contato, aliás, o Roland, ele vai pegar essa carta que caiu ali, essas cartas, esconder e não vai falar pra ninguém. E ele vai começar ali uma pesquisa, ele vai entrar em contato com outras pessoas do Projeto Ash para saber com quem é que ele pode falar
para entrar em contato com algum especialista sobre a obra da Lamotte. E é aí que ele vai conhecer outra personagem que é muito interessante do livro, que é contemporânea do Roland, que é a Maud. A Maud, ela é descendente ainda da Lamotte, e ele vai entrar em contato com ela, ela é uma grande especialista. E assim, gente, pode ser que vocês não estejam entendido ainda, mas assim, a descoberta dessa carta muda muita coisa. Porque assim, o Ash, ele era um cara casado, e ele, assim, as pessoas consideravam ele uma pessoa meio turrona, um cara assim, até meio machista. Aqui a gente vai entrar em contato também com mulheres que são especialistas na obra da Lamotte, e elas têm uma visão, obviamente, mais feminista da coisa. A própria Lamotte também era uma mulher assim super independente, assim, uma mulher à frente do seu tempo para aquela época. Ela vivia um relacionamento amoroso com outra mulher, que ela também é uma artista da época. E assim, o final dessa artista, quando vocês forem ver, assim, é um negócio muito triste. Mas assim, o Roland vai começar essa pesquisa junto com a Maud. E a partir daí, gente, eles vão descobrir que não existia só essa carta, existia toda uma correspondência trocadas por eles. Só que assim, eles vão ter que ir juntando as pistas. E as pistas estão em lugares do presente, obviamente, em coisas que a Lamotte foi deixando. E eles vão descobrindo assim que através da obra deles dois, eles usaram um meio de se comunicar, porque como eu falei, o Ash é casado a Lamotte, tinha esse relacionamento com essa outra moça. E assim, eu acho que eu não vou falar mais nada sobre a época deles, mas assim, eles vão começar a pesquisar tudo isso. A gente vai começar a entrar em contato com a obra do Ash e da Lamotte, assim, de um jeito, pessoal, assim, absurdo, de bem escrito, de interessante. Porque eles eram duas pessoas, assim, que vai ocorrer aqui aquela quebra de expectativa em relação a essas pessoas. As cartas que eles vão trocar, a gente vai entrar em contato aqui também com trechos assim da obra deles dois. Então, a Lamotte era uma escritora que ela escrevia muito assim sobre fadas, sobre mitologia. O Ash, do mesmo jeito, ele era um... E assim, a obra deles, pessoal, como eu falei, vocês vão sentir aquela necessidade de ir no Google para pesquisar sobre eles. Mas assim, não vai dar em nada, porque, como eu falei, eles não existem. Mas assim, gente, não sei, a A.S. Byatt, ela fez um negócio espetacular nesse livro. A gente vai entrar em contato também com outros personagens da época do Ash e da Lamotte através de diários. E assim, gente, um jeito tão bonito de contar essa história deles. A gente vai saber, obviamente, que eles viviam um romance ali proibido. E tudo que esse romance proibido encadeou. E assim, gente, sem palavras para definir esse livro. O final dele, assim, nas últimas páginas, tem assim um pós-escrito de 1868, que assim, eu acho que é uma das cenas mais lindas que eu já li na minha vida. É assim, um negócio de louco. Depois de tudo que eles passaram aqui nesse livro, de tudo que a gente, daquela aflição, dessa procura. E assim, vale dizer que os acontecimentos aqui do presente, eles têm um pezinho um pouco no suspense, porque outras pessoas aqui vão entrar no meio da história, vão tentar tirar isso aqui deles, e assim, há uma corrida aqui contra o tempo. Eles vão visitar assim, lugares que eles visitaram, que o Ash e a Lamotte visitaram no passado. Enfim, gente, esse livro ele tá esgotado, mas vocês encontram ele fácil aí na estante virtual. E assim, sem palavras para descrever, juro pra vocês, assim, um negócio maravilhoso. A única queixa que eu tenho a fazer é em relação à edição desse livro, porque a fonte ela já é pequena. Aí quando eles vão mencionar, por exemplo, os diários dos personagens, ou então quando eles vão contar que algum trecho do livro desses personagens também, a letra ela dá uma diminuída e fica assim muito difícil para ler, fica um negócio muito pequenininho, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, mas olha o tamanho dessa letra de cá. Então assim, é um negócio minúsculo. Se fosse uma edição mais bem cuidada, dava para ter uma experiência ainda melhor, mas assim, um livro que não deixa nada a desejar, uma coisa assim incrível, absurda mesmo, assim, tudo que eu falar sobre esse livro aqui não vai chegar aos pés dele.
E assim, só deem uma chance, vocês não precisam ler esse livro aqui em uma semana. Eu fui lendo assim de pouquinho em pouquinho, já tem umas 3 semanas que eu tô lendo ele. E assim, ele ainda tá comigo desde sábado e eu pretendo assim reler mais pra frente e ler outras coisas, obviamente, da A.S. Byatt, porque vale muito a pena. É uma escritora que eu fiquei assim realmente abismado com a capacidade, com a inteligência dessa mulher. E é isso, gente. Desculpa ter sumido. Eu vou tentar agora voltar de novo. Sempre eu prometo isso, né? Mas agora eu volto aqui pro YouTube, que é a rede social que eu mais me identifico mesmo. E é isso, gente. Obrigado pra quem assistiu até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas é isso. Valeu a pena. E é isso. Depois eu volto. Tchau.